Breve Catecismo de Westminster, pergunta 26. Como Cristo exerce o ofício de rei? Resposta: Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Salmo 110, 3. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Isaías 33, 22. Eis aí está que reinará um rei com justiça, sombra de grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, 1 e 2. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15, 25. Quando Jesus foi crucificado, essas palavras foram escritas sobre a cruz. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, 37. Veja também Marcos 15, 26, Lucas 23, 38 e João 19, 19. Não há dúvida de que homens perversos fizeram isto como zombaria, mas era parte do propósito de Deus e um testemunho da verdade. Isso fora predito no Salmo 2, e Pedro o confirma em Atos 4, 25. Assim, quando o ladrão que morria clamou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Havia, em outras palavras, um reino cujo rei é Jesus Cristo, e é para essa grande verdade que a pergunta do catecismo dirige a nossa atenção. Então, em primeiro lugar, devemos notar que a obra do reino de Jesus Cristo é uma atividade espiritual presente, e talvez isso fique mais claro se contrastarmos o ensino do catecismo com um popular erro moderno chamado dispensacionalismo. Muitos que sustentam o ensino dispensacionalista são ortodoxos quando se trata de muitas doutrinas fundamentais de nossa fé, mas caem sob a influência de um sistema artificial de interpretação bíblica. Esse sistema divide a história da Bíblia em certos períodos ou dispensações, nas quais se diz que Deus tinha diferentes modos de lidar com os homens. Durante o tempo de Moisés, por exemplo, se diz que Deus lidava com os homens de acordo com a lei, enquanto no presente Deus lida com os homens de acordo com a graça. Obviamente, a verdade é que Deus sempre manteve a lei e sempre lidou com os pecadores desde a queda pela graça como o único caminho de salvação. Mas o ponto de interesse aqui é que, de acordo com o dispensacionalista, Cristo ainda não é rei. Dizem que ele veio oferecer-se aos judeus como rei, mas quando o recusaram, ele postergou o seu reinado. Nesse íntere, Deus está salvando pessoas pelas instrumentalidades da igreja, mas quando Cristo voltar, então estabelecerá seu reino e reinará sobre a terra por 1000 anos, ao estilo dos reis terrenos, com a diferença de que haverá perfeição moral em seu reino. A esse ensino se opõe o ensino claro da Escritura. O reino de Cristo já existe. Paulo diz que quando Deus nos libertou do império das trevas, ele também nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. O reino de Cristo é também espiritual e invisível. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, João 18,36. Não vem o reino de Deus com visível aparência, Lucas 17,20. É um reino que nunca findará, Daniel 2,44 e 2 Pedro 1,11, embora venha a dar lugar a um mais perfeito estado de coisas no fim do mundo, 1 Coríntios 15,24. Seu reino agora se expande e logo estará completo. Assim, o erro básico do dispensacionalismo é que eles separam o reino de Jesus Cristo da Igreja. Em segundo lugar, devemos perceber, entretanto, que é também um erro dizer que o reino é a Igreja. Esse é um grande erro da Igreja Católica Romana. De acordo com seu ensino, a Igreja Católica Romana se apresenta como o reino de Cristo neste mundo. Daí o esforço em pôr tudo debaixo do controle dessa Igreja. Todo tipo de organização e instituição, escolas, sindicatos, partidos políticos, etc., devem receber ordens da Igreja. Afirma-se que somente desse modo Jesus Cristo pode governar sobre toda a vida. E ele faz isso por meio do seu vigário, o Papa. A visão reformada é esta: embora a Igreja e o reino de Jesus Cristo estejam intimamente relacionados, não são idênticos. Cristo é o rei e cabeça da Igreja, mas também reina sobre um reino que inclui muito mais do que a Igreja. Assim, a visão reformada é que Cristo deve reinar sobre cada esfera da vida, mas não que a Igreja deve exercer controle sobre as outras organizações. A Igreja, de fato, deve ensinar ao povo do Senhor
aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre escolas cristãs, relações de trabalho, política, etc., mas em seguida é responsabilidade das pessoas trabalhar esses princípios sob o reino direto de Cristo. Em outras palavras, em cada esfera ou círculo de atividade da igreja, o crente é diretamente responsável perante Cristo. É o próprio Cristo que rege o coração do seu povo por causa da palavra e espírito, por meio desse governo direto de seu povo, atuando em tudo aquilo que fazem, é que o reino de Cristo existe neste mundo. Ilustramos essas três diferenças, ou três visões. Deve-se observar que há pontos de identidade e pontos de diferença na visão reformada da Igreja e do reino. São idênticos nisto. Primeiro, somente Cristo é rei e cabeça de ambos. Segundo, somente os verdadeiros crentes pertencem a ambos, em um sentido salvador. Terceiro, ninguém pode realmente se tornar membro de uma instituição sem ao mesmo tempo se tornar membro da outra. São diferentes nisso. Primeiro, a igreja tem uma forma visível distinta, enquanto o reino não. Segundo, a igreja tem as chaves do reino, Mateus 16, 19, que é o poder de admitir pessoas ao reino ou excluí-las pela pregação da palavra de Deus e pelo exercício da disciplina eclesiástica, enquanto o reino não tem a chave da igreja. Terceiro, a igreja se preocupa com uma tarefa muito mais restrita do que a do reino. À medida que prega a palavra de Deus e administra a disciplina, a igreja traz os homens ao reino. Mas quando estes são trazidos ao reino, então lhes é exigido pelo Rei, Jesus Cristo, que ordenem toda a sua vida sob a autoridade dele. E é isso, ordenar toda a vida sob o governo de Cristo, que constitui o reino. Onde quer que esses crentes vão, façam o que fizerem, deve fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Cristo, portanto, exerce seu governo, sua autoridade de rei, nos homens e por meio deles, no mundo. É esse exercício invisível, mas real, de sua autoridade nas atividades do seu povo neste mundo, que mais e mais concretiza seu reino. O catecismo não somente diz que Cristo agora executa o ofício de rei, mas também fala que ele está contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. E, naturalmente, surge a pergunta sobre o futuro de seu reino. Em outras palavras, quando o veremos com todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15, 25. Em resposta a essa questão, há três visões que têm sido defendidas pelos cristãos: pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Pré-milenistas creem que Cristo retornará para ressuscitar os crentes e que irá então restabelecer um reino que durará por 1000 anos ou milênio. Após isso virá a ressurreição dos incrédulos, o dia do juízo e então a eternidade. Não concordamos com essa visão. Entretanto, é importante notar que, embora todos os dispensacionalistas sejam pré-milenistas, nem todos os pré-milenistas são dispensacionalistas. Pré-milenistas, que não são dispensacionalistas, admitem que há um reino presente de Cristo, bem como esperam um reino literal de Cristo sobre a terra durante o milênio. Pós-milenistas creem que Cristo irá avançar seu reino presente, espiritual e invisível por meio da obra da igreja na pregação do evangelho, etc., até que todo o mundo seja evangelizado. Após isso, se seguirá um período extenso, o milênio, em que justiça e paz cobrirão a terra. Então, eles creem que, talvez após uma grande apostasia, Cristo retornará visivelmente, ressuscitará todos os mortos, julgará o mundo e instaurará a eternidade. Amilenistas não creem que a Bíblia promete qualquer milênio. Eles creem que o bem e o mal irão ambos crescer juntos até o dia da colheita. Creem que um dia Cristo retornará sem aviso e levantará todos os mortos e os trará a juízo. Após isso, se segue o estado de eternidade. Os pré-milenistas são assim chamados porque esperam que Cristo retorne visivelmente antes de um período de milênio. Os pós-milenistas são chamados assim porque esperam esse retorno após um período de milênio. Os amilenistas são chamados assim porque não esperam por um milênio. Creio que a visão amilenista deva ser preferida pelas seguintes razões. Primeiro, as Escrituras dizem que ninguém pode saber quando Cristo retornará. Atos 1, 7, Mateus 24, 36, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Não seria assim se os homens soubessem que ele retornará depois de um milênio, 1000 anos de paz. Segundo, a Escritura diz que
Esses são os últimos dias, Hebreus 1:2, João 6:39, 11:24, 12:48, Atos 2:17 e 2 Timóteo 3:11, entre outros. Se é assim, então não podemos esperar por um milênio após o fim destes dias para que ocorra a vinda de Cristo. Terceiro, na parábola do joio e do trigo, ambos crescem juntos até a colheita. Esse cenário não se concilia com a ideia de um tempo de completa justiça e paz antes do retorno de Cristo. Mas deixe-me lembrá-los de que, exceto pelos dispensacionalistas, é possível sustentar qualquer destas três visões e ainda assim ser considerado um cristão ortodoxo.